Seja muito bem-vinda. Eu hoje então venho aqui falar sobre as nossas emoções e como as nossas emoções influenciam a vida dos nossos filhos e como é que eles lidam também com as próprias emoções. Então é assim, antes de nos preocuparmos com as emoções que os nossos filhos estão a sentir, porque esta é a nossa principal preocupação, é o que é que eles estão a sentir, como é que eles estão perante as situações, como é que eles podem ultrapassar alguma emoção menos boa que lhe possa estar a causar algum tipo de frustração, de raiva, de medo. Eu hoje queria-vos falar aqui primeiro então das nossas emoções. Porque quando nós sabemos gerir as nossas emoções, quando nós sabemos acolher e saber de facto que emoções é que nós estamos a sentir, vamos passar essa aprendizagem para os nossos filhos. Costuma-se dizer que nós estarmos a mandar o nosso filho calar aos gritos, estamos-lhe a ensinar que quando somos maiores, quando somos adultos, se levantarmos a voz, temos poder para mandar calar a outra pessoa. E o que nós queremos passar aos nossos filhos é que eles se consigam acalmar e perceber que não é a gritar que vão conseguir ter as coisas que eles querem. Então, como é que nós conseguimos ensinar isso aos nossos filhos? Começa em nós. Primeiro em nós. Eu hoje vou-vos falar aqui de 3 emoções. Vamos falar sobre o medo, sobre a frustração e sobre a raiva. E quero começar primeiro por este sentimento que muitas vezes está agarrado à mãe e que é uma coisa que eu não, de facto não gosto, que é então a culpa que nasce uma mãe, nasce uma culpa. E porquê é que nós então nos sentimos tão culpadas, que muitas das vezes os nossos filhos estão a dormir e que nós vamos ao pé da cama deles, e já me aconteceu comigo e acredito que aconteça contigo também. Os nossos filhos estarem a dormir e nós vamos lá e pedimos desculpa pelas atitudes que tivemos, por alguma coisa que dissemos, pelo dia não ter corrido tão bem e prometemos que amanhã vai ser diferente. E como é que o amanhã pode ser diferente? Então eu queria vos falar aqui então sobre este sentimento de raiva. Muitas das vezes nós estamos a sentir raiva ou estamos a sentir qualquer emoção. O primeiro ponto é perceber que emoção é que nós estamos a sentir. Qual é a emoção que nós estamos a sentir? Saber de facto parar durante 2 segundos e perceber, ok, esta atitude que está a decorrer à minha frente está-me a criar um sentimento de raiva. Então, o que é que vai acontecer com a raiva? Nós, com a raiva, se agirmos por impulso e se não percebermos de facto o que é que a raiva nos está a querer dizer, nós vamos ter uma atitude que ou vamos dar uma palmada, ou vamos gritar, ou vamos partir alguma coisa, ou vamos ter uma atitude que não queríamos, porque é uma atitude impensada. E então, o que é que nós temos que, quando isto acontece, nós termos esta atitude, o que é que nos vai acontecer a seguir? Como foi uma atitude que não foi pensada, nós vamos depois nos sentir culpadas dessa atitude. E aí vem a culpa. Porque nós não acolhemos as nossas emoções e não percebemos o que é que a emoção nos estava a querer dizer. Então, quando nós sentimos raiva e por alguma situação que nos esteja a ser colocada, que estamos num ambiente de stress, muitas das vezes acontece com os nossos filhos eles fazerem birras no meio da rua, agora não, que estamos em pandemia e convém estares em casa, e espero que estejas em casa e que estejas em segurança. Mas quando isto acontece, como é que nós nos sentimos? Como é que aquela birra, o que é que nos está a transmitir? Antes de cuidarmos da emoção dele, como é que nós estamos a ver essa emoção em nós? Estamos a criar algum stress, estamos a deixar frustradas, está a deixar que está toda a gente a olhar e nós não sabemos o que é que havemos de fazer? Então temos que parar, perceber o que é que nós estamos verdadeiramente a sentir, para depois então tomarmos a melhor atitude, porque senão o que é que acontece? Nós damos uma palmada ou damos um grito e depois arrependemos-nos de ter feito isso e sentimos a culpa. Então, se nós conseguirmos perceber a nossa emoção, nós vamos conseguir ensinar o nosso filho como é que se lida com estas emoções. Se calhar baixarmos à altura deles, tentar perceber o porquê é que eles estão a fazer aquela birra, tentar entender que sentimento. Às vezes nós perguntamos, então como é que correu a escola? E não perguntamos, então como é que tu te sentiste hoje na escola? Que sentimento é que tu tiveste hoje na escola? Houve alguma coisa que aconteceu que tu não gostasses? Ou o que é que tu mais gostaste
de fazer hoje na escola e que sentimento é que isso te trouxe? Porquê? Porque nós não fazemos isso connosco. Nós não perguntamos que emoção é que nós estamos a ter. Então, muitas das vezes, até a frustração que nós sentimos é porquê? Porque nós queremos atingir algum objetivo, colocamos algum objetivo na nossa vida e por alguma eventualidade esse objetivo não se concretizou e então sentimos-nos frustradas com isso. Ok, e está tudo bem, é normal, nós somos humanos, é isto que nos difere dos animais, não é? Eles são irracionais, nós raciocinamos e nós temos que ter esta consciência das nossas emoções. Ok, então se eu não conseguir atingir este objetivo, qual será o próximo objetivo que eu me vou comprometer, que vou conseguir alcançar? E saímos de um ambiente de frustração para estarmos em equilíbrio e tomarmos a melhor atitude. Não deixamos que aquela emoção nos consuma. Tal e qual como a emoção do medo. O medo, o que é que o medo é? Muitas vezes, o medo, sentir medo é uma coisa tão má. É. Quando nós deixamos que o medo nos consuma. Porque o medo é nosso amigo. O medo chega ao pé da nossa porta e faz isto. Ele bate à porta. E quando ele bate à porta e nós abrimos essa porta, ele diz assim, olha, antecipa, previne-te de alguma situação. Toma alguma atitude para prevenir esse medo. O medo de nos expor, o medo de que o meu filho adoeça, o medo que alguma coisa não corra bem, o medo de não conseguir pagar as contas ao final do mês, o medo nesta altura de pandemia, o medo do futuro, do que é que isso vai trazer, como é que vai ficar o meu trabalho, como é que eu vou ficar, ok. Então, o que é que eu posso fazer para antecipar e para me prevenir deste medo? Porque se nós tivermos uma estrutura muito equilibrada a nível de emoções, o medo começa a ser nosso amigo. Porque é que muitas vezes nós entramos dentro de uma sala e vemos gente encostadas a um canto, cheias de pânico? O pânico é um medo ampliado, não é? Porquê? Porque o medo bateu à porta, não abriu a porta, continuou. E vai batendo com mais força. E nós, como não abrimos a porta, ele vai ampliar e vai gerar o pânico. Então nós temos que saber acolher a nossa emoção, saber de facto o que é que ela nos está a dizer, para depois então tomarmos a melhor atitude. Faz sentido para ti? Se isto faz sentido, eu agora tenho uma surpresa especial para ti que estás a ver este vídeo. Eu acabei de lançar um workshop sobre a mãe que tu queres ser. É um workshop 100% online, 100% gratuito. São 6 dias intensos que vamos falar das tuas emoções, de te priorizares e de resgatar a mulher que existe por detrás da mãe, porque só quando estamos em equilíbrio e em congruência com nós mesmas, então conseguimos passar a melhor educação para os nossos filhos. Se quiseres te inscrever, eu vou deixar aqui o link neste vídeo para que te possas inscrever. As inscrições terminam a 28 de Abril. Vai de 28 de Abril a 6 de Maio que vamos estar juntas de uma maneira intensa para que tu consigas então desbloquear as tuas crenças limitadoras, reconheceres as tuas emoções, priorizares-te, vai ser fantástico. Eu espero por ti. Encontramos-nos lá. Mua!